Boa noite, gente. E aí, tudo bom? Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais para quem é pai. Feliz Dia dos Pais para os pais de todo mundo. Feliz Dia dos Pais para as pães, para as mães que são um pouco de pai também. Desejo a todos um ótimo dia. Feliz Dia dos Pais para quem também esse dia não tem tanto significado, que é o meu caso, porque não tenho esse contato todo com meu pai. Então, assim, mais que seja um dia feliz, que sempre seja que a gente tenha sempre dias felizes, né? Como pode melhorar. Olá, gente. Oi, todo mundo. Adoro ver vocês aqui. Legal. Então, como sempre, não trouxe um tema específico. Quero que vocês façam perguntas para a gente poder ir falando sobre os assuntos que forem surgindo. Na verdade, eu acabo sempre começando com um teminha, porque como o pessoal demora um pouquinho para ir entrando, eu gosto de ir falando alguma coisa que já levante algum questionamento para vocês, né? Então, assim, hoje o que eu trouxe para a gente conversar é sobre a realidade. Por quê? Porque esses dias eu venho conversando com algumas pessoas, alguns amigos, e o que eu percebo muito forte atualmente é que as pessoas não andam felizes com as suas realidades. E aí é aquela coisa assim, eu não tô feliz com a minha realidade, não acho que as coisas estão bem, não curto o que tá acontecendo, minha vida não tá como eu queria. E aí, assim, primeira coisa, o que é a realidade, né? A realidade ela é uma coisa relativa, porque assim, a realidade ela pode ser o que é real. Isso seria uma explicação bem básica, né? Mas o que é o real? O real é aquilo que você enxerga só, ou o real é aquilo que está dentro da sua cabeça também? Porque muitas vezes a gente torna certas coisas reais que não são. Né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, em pessoas que têm alguma condição que fazem com que elas vivam numa realidade ilusória, aquela realidade é o real para elas, aquela ilusão é o real para elas. Então, assim, quantas ilusões a gente está criando na nossa vida que fazem com que a gente viva uma realidade que a gente não quer? Quantas ilusões a gente está tornando realidade? Quantas ilusões a gente está focando e a gente acaba fazendo com que aquilo vire o que a gente não quer? Quantas coisas que realmente são reais e a gente não quer, mas a gente também não faz nada para mudar. E hoje, inclusive, conversando com uma amiga, um papo, não foi um papo, foi uma conversa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não vamos sair, não sei o quê. E aí ela comentou que as coisas não estão legais do jeito que ela queria. E aí eu falei assim, tem que mudar o foco, porque quando você tá focado naquilo que você não quer, você continua atraindo aquilo que você não quer, né? Então você fica pensando numa coisa, aquilo assim, eu não quero, tipo, não quero ter dor de cabeça, não quero ter dor de cabeça, não quero ter dor de cabeça, a dor de cabeça vai aparecer. Né? Então assim, quando eu comentei isso, você tem que mudar o foco, aí ela falou, não, eu quero dar uma passeada mesmo para desfocar. E aí eu falei, não, porque pensa o seguinte, você vai tirar uma foto, né? Aí você vai e coloca o foco onde você quer. Aí de repente você vê que no foco da tua foto tem uma coisa que não deveria estar aparecendo ali. Você tem que mudar o foco, você não tem que desfocar, porque se você desfocar, você não vai ver mais nada. Você não vai ver o que você quer e você não vai ver o que você não quer. Então, se você pegar e pensar o seguinte, não, eu vou desfocar, não quero ver nada, você não vai enxergar nada de bom. Né? Então a ideia sempre muda o foco, o que você quer na tua vida. E aí a questão é aquele mesmo papo que eu falo sempre, a clareza. Aonde está a sua clareza? Porque se você sabe só o que você não quer e você não tem clareza alguma sobre o que você quer, como é que você vai atrair isso para você? Como é que você vai fazer com que isso se torne a sua realidade se você nem sabe o que é isso? Se você fica pensando assim, eu quero ter mais dinheiro, tá ótimo, todo mundo quer ter mais dinheiro, mas qual é o teu foco? O que você pretende fazer para ter mais dinheiro? Porque uma outra coisa que eu até conversei hoje com a minha filha é o que é que você faz para mudar alguma coisa, porque muitas vezes, isso até é um assunto que eu tive com ela sobre umas coisas que ela vem fazendo com as amigas, tipo uns grupos que elas vêm fazendo com as amigas, e que eu vejo que elas discutem a beça, não discutir de brigar, mas elas ficam discutindo sobre o que vai ser, o que vai ser, o que vai ser, só que no fim das contas elas acabam não fazendo nada, não tomando nenhuma atitude, não tendo nenhuma ação. Então quando você também fica muito só pensando no que você pode fazer, tendo as melhores ideias, planejando as melhores coisas, mas você também não sai desse plano da imaginação, você acaba não fazendo nada.
você acaba não indo a lugar nenhum. Então, assim, até que ponto você está vivendo numa realidade que pode ser uma ilusão, até que ponto você está imaginando tudo que você gostaria de fazer, mas que você acaba não saindo do lugar e não realizando nada porque você não faz, você não realiza definitivamente, até que ponto você não tem foco do que você quer, você só tem foco do que você não quer. Então, assim, tem que mudar isso, tem que movimentar, tem que mexer essa energia, tem que pensar como pode melhorar, o que eu posso fazer aqui, o que se requer para que a minha vida mude e se torne o que eu quero. Antes de tudo, eu preciso saber o que eu quero, né? Então, assim, a gente tem que começar um passo atrás. Quando a gente se toca do que a gente não quer, a gente tem que começar a pensar o que a gente quer. Porque às vezes a gente também tá só naquela coisa assim, ai, a minha vida não tá legal, a minha vida não tá boa, a minha vida não tá funcionando. E quando você não faz nada e não procura nada pra mudar, você tá só reclamando, né? Você vira um poço de reclamação e nenhuma atitude. E é isso que é bom pra você? É isso que você quer ter na tua vida? Com certeza não. E mais ou menos assim, a ideia hoje era falar sobre isso, sobre as realidades, sobre o que realmente é real, sobre o que a gente torna real que não era real, sobre o que a gente tá imaginando só e não faz nada para aquilo se tornar real, né? Porque muitas vezes a gente torna real o que não é e o que deveria tornar a gente não torna. Então a gente fica naquele mundinho de problema, né? E aí eu queria ver, assim, o que vocês têm para falar sobre isso, se vocês têm dúvidas sobre isso, se vocês querem conversar sobre esse assunto, se vocês querem trazer um outro assunto pra gente conversar, qual é o que vocês têm para me falar. Se eu subir aqui, ver se vocês têm alguma coisa. Fadinha, olá, amorzinho. Marcelo, Simone, Fadinha Verdade, Paulo Sérgio, Ingrid, Luciane. Ah, Luciane. Isso. E aí, gente, vocês têm alguma pergunta? Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Vocês têm algum questionamento? Vou aproveitar enquanto vocês estão escrevendo, perguntando alguma coisa, para falar das nossas turmas. Tem turma de barras no dia 18, próximo agora, em Itaipu. E no dia 31 eu vou ter uma turma extra de barras de Access na Barra da Tijuca. E eu já tô vendo uma data para abrir uma turma extra aqui em Copacabana, porque o pessoal me pediu. E aí eu vou verificar qual um dia legal que a gente pode fazer aqui em Copa para abrir uma turma extra. Então, assim, 18 é domingo que vem em Itaipu, dia 31 Barra da Tijuca, e em breve vou lançar uma turma extra aqui em Copacabana. E aí, como é que foi o Dia dos Pais de vocês? Vocês tiveram muitos almoços, passearam, viram os pais, ligaram, conversaram, mandaram mensagem para os amigos que são pais, né? A gente sempre tem a família de sangue e a família do coração, né? Que a gente sempre adota os nossos amigos. E isso também é uma outra realidade, né? A realidade que a gente começa a fugir do padrão. Quando a gente começa a sair desse padrão que fizeram pra gente, né? Aquela caixinha que a gente tem que viver. Aquela coisa assim, esta é sua família, é a quem você deve amar acima de tudo. Também, né? Mas a gente às vezes tem os amigos da gente que às vezes são até mais próximos do que a nossa própria família de sangue. Eu hoje mesmo li um post super engraçado que nosso sangue, até o mosquito que morde a gente tem, né? Então, assim, tem algumas pessoas isso não quer dizer tanta coisa assim. E aí, às vezes, os nossos amigos são os mais próximos. Hoje mesmo eu almocei com os tios da minha filha, né? O irmão do pai dela. E é família também, né? São as pessoas que a gente vai se chegando. E aí, gente, o que vocês têm para dizer sobre realidade? O que vocês querem perguntar sobre a realidade inventada, a realidade criada, a realidade que a gente fica imaginando e aquela que a gente acha que é a nossa vida e que nem sempre precisa ser, porque a gente pode mudar tudo que a gente está vivendo, se a gente quiser, né? Engraçado que outro dia também uma amiga minha comentou sobre essa questão de trabalho, né? Que a realidade do trabalho durante muitos anos, até pouquíssimo tempo, era aquele trabalho normal de 40 horas semanais, que a pessoa vai, entra de manhã, tem uma hora de almoço, sai no final do dia, às vezes tem hora extra, recebe o salário no 5º dia útil, aí no final do ano tem o 13º, uma vez por ano tem férias, e aí essa vida rotineira que era o comum de trabalho.
E aí essa minha amiga até comentou, ela, pra mim é uma coisa meio engraçada hoje me acostumar com essa nova realidade. Ela falou do teu trabalho, por exemplo, porque o meu trabalho é atender as pessoas, que assim, não é tão novidade, né? Porque terapia é uma coisa que acontece há bastante tempo. Então, assim, as pessoas, elas atendem, os profissionais liberais atendem já tem algum tempo, mas ainda assim, eu não tenho uma agenda fixa, eu tenho uma agenda super maleável, porque as pessoas que eu atendo, elas também têm agendas maleáveis. Então, o que acontece? As pessoas acabam me ligando e perguntando, posso ir hoje? Dá pra ir agora? Posso ir amanhã? Então, não é uma coisa marcada toda semana certinha, naquele horário direitinho. E eu dou aula no sábado o dia inteiro, às vezes eu dou aula no domingo o dia inteiro, aí às vezes eu fico uma semana que eu não dou aula e eu resolvo fazer outra coisa. Então é uma coisa que não tem uma rotina, né? Não tem um salário certinho no fim do mês, não tem o 13º, não tem as férias. Isso para algumas pessoas é uma questão difícil de entender. E isso, assim, inclusive assim, para os pais, né, para as pessoas que têm as novas profissões, né, que estão surgindo, muitas vão morrer muito fácil, muito rápido, e muitas profissões vão surgir. Então são novas realidades que vêm se apresentando na nossa vida com a evolução da tecnologia, a evolução das formas de trabalho. As pessoas hoje em dia têm muito mais trabalho em home office, que não existia antigamente, porque tinha aquela ideia retrógrada de achar que se a pessoa estivesse em casa ela não ia trabalhar. E por aí vai. Então, assim, são realidades que estão sendo criadas a partir da realidade que vem se apresentando. E aí, nisso, é que a gente tem que entender e perceber que a nossa vida, ela não é fixa. A nossa realidade não é única, não é o que a gente vive, é isso e acabou e é assim que eu tenho que viver pro resto da minha vida. Se eu não tô feliz assim, eu vou mudar. E assim, isso eu já fiz várias vezes na minha vida e é uma coisa que também foi até um bloqueio meu durante muito tempo, que as pessoas falavam assim, Dani, toda hora mudo porque se eu não tô feliz eu vou mudar, né? Eu mudo de profissão, eu mudo de companheiro, se for o caso, adoraria, né? Aquela coisa, acho lindas relações que duram a vida inteira, mas nem sempre é possível, e aí não quer dizer que não tenha dado certo, deu certo pelo tempo que deu certo, e aí agora vamos dar certo em outra relação, né? A questão é quando a gente fica preso a uma ideia de que a gente tem que seguir um padrão determinado pela sociedade, determinado pelos costumes, determinado pela nossa cultura, e aí a gente acaba não sendo feliz porque a gente fica vivendo o que determinam os outros e não o que a gente gostaria de viver, né? É aquela coisa, qual é a sua realidade, qual é o seu ideal, qual é o que você busca para você. Então, assim, de repente, se você não tem clareza em relação a isso, faz um caderninho, pega e começa a anotar suas ideias, as coisas que você pensa todos os dias, ou se você quer mudar, no que você quer mudar, né? Começa a pensar em quais são os pontos que não te estão trazendo, não estão te trazendo prazer ou felicidade ou realização, ou que você não se sente com propósito, qual o propósito que você gostaria de ter, o que você gostaria de desenvolver na sua vida, né? E assim, ao longo da sua vida você vai fazendo assim, você vai trocando, você vai se ajustando e você vai colocando o que você quer dentro dessa sua caixinha, porque você que escolhe o que você vai colocar na sua vida, né? Então, assim, você não precisa estar dentro de uma caixa, mas você pode colocar coisas dentro daquele espaço em que você convive, que você define que é a sua vida. E também você não precisa definir, você pode ficar num momento de indefinição até você encontrar o que você quer, né? Então, assim, a vida é isso, tudo, sempre tudo em movimento. E quando você fica parado, é que você não está criando nada. E a ideia é sempre a gente estar criando, e a gente está sempre gerando a energia, a gente está girando e gerando as energias, a gente está gerando criatividade, novas ideias, novas propostas e fazendo com que a nossa vida aconteça. E aí aquilo, se você não está feliz com a sua realidade, entenda o que é a realidade para você, entenda o que é a sua realidade e o que você pode mudar. Você pode mudar tudo. Até porque, como eu disse no começo, a realidade não é só aquilo que a gente enxerga. Até porque a realidade do que a gente enxerga, ela também é relativa em função daquilo que a gente entende pelo que a gente está enxergando, né? Então, assim, dizer que a imaginação não é realidade,
Para muita gente é. Tem muita gente que vive dentro da sua imaginação, que cria coisas na cabeça e que vive aquilo. Né? Muitas patologias são por causa das realidades criadas na nossa mente e que a gente acaba vivendo aquilo. As ansiedades, elas são por antecipação do que vai acontecer. A antecipação do que vai acontecer não é uma realidade, é uma previsão. Você está imaginando o que vai acontecer. E uma depressão, você está vivendo no que você já passou, naquilo, se tivesse, se eu pudesse, se fosse, e você está também em outra realidade, que não é a atual, que não é o que está acontecendo. E mesmo o que está acontecendo depende da sua interpretação. Então é aquilo, quando você não está feliz com o que você vê, muda. Muda o seu ponto de vista, muda o seu ângulo, muda o lugar que você tá, ou muda a sua atitude em relação àquilo, porque só você é capaz de mudar o que está acontecendo na sua vida, e você é capaz de mudar, né, em tudo que acontece na sua vida. E aí, gente, vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, alguma observação para fazer sobre isso tudo que eu venho dizendo? Ninguém tem nada para perguntar hoje, gente? Olha, normalmente vocês perguntam tantas coisas e aí fica tão rico, é tão legal quando as pessoas perguntam as coisas ou discordam. Adoro quando alguém discorda de alguma coisa que eu tô falando, porque aí a gente, né, cria um debate, é muito, muito enriquecedor quando a gente pode discutir alguma coisa sobre algum ponto de vista, né? Porque é aquilo que eu falo sempre, tudo que eu digo aqui é o meu interessante ponto de vista, né? Que o teu pode ser diferente e nada é uma verdade absoluta, nem o meu ponto de vista, nem o seu ponto de vista, porque o meu ponto de vista, ele acontece das experiências, da bagagem de vida, da forma como eu fui criada, dos entendimentos que eu tenho de tudo, e o seu também é a mesma coisa. Nós somos pessoas diferentes, temos visões diferentes da vida e nenhuma das duas é absoluta, né, e perfeita, até porque isso da perfeição é aquilo que a gente fala, não existe. Por causa desse ponto da perfeição, a gente acaba se impedindo de fazer muita coisa, porque a gente acha que tem que ter as questões, elas têm que estar sempre muito, muito concretizadas, muito certinhas, muito perfeitas para que a gente possa fazer as coisas. E não é assim que funciona, a vida não funciona desse jeito. Oi, Marivane. E aí, vocês têm perguntinhas, gente? Eu quero perguntas de vocês, quero comentários, quero que discordem, quero que vocês falem comigo. Ah, gente, vocês estão tímidos hoje? Por quê? Por que tanta timidez assim? Timidez também é uma outra coisa, é uma outra caixinha que você se coloca porque você tá com vergonha de falar alguma coisa. E a vergonha é uma das piores energias que tem. É o nível mais baixo de energia da tabela de energias, culpa e vergonha, são as duas energias mais baixas, que aí você não atrai nada de bom pra você. Porque quando você tá com vergonha, o que te leva a ter vergonha? É o julgamento do outro, ou o julgamento que você faz sobre você mesmo. É você pensar que você pode estar falando ou pensando alguma coisa errada e que o outro vai te julgar por isso. E assim, não existe um pensamento errado. Se a forma como você está pensando, de repente, pode não estar clara para você ou você tem alguma dúvida, é a hora de colocar, porque é a hora que a gente vai trocar ideia e vai chegar num ponto que talvez você fale, nossa, eu não tinha pensado nisso. Ou então você vai falar, não, é verdade, o que eu estava pensando era isso mesmo. Né? Então, assim, a vergonha, ela não serve pra nada a não ser pra atrapalhar a nossa vida. É um obstáculo que a gente se coloca e normalmente é porque a gente se julga muito, porque a gente se exige muito e ninguém no mundo é tão ruim com a gente quanto a gente mesmo. Nossa cabeça, nossa mente adora dar uma sabotada na gente. Nós somos os maiores carrascos. Nós sempre estamos pensando qual é a pior forma que a gente pode enxergar isso. Por quê? A gente faz isso porque normalmente a gente não quer que o outro veja a gente mal. Então a gente quer fazer com que a gente esteja tão bem, tão bem, tão bem, que todo mundo veja a gente bem. Só que essa necessidade de ser bem visto também é uma coisa dispensável, porque quem você quer que te veja bem? Quem você quer que te avalie bem? Porque às vezes uma pessoa pode te avaliar bem e a outra não. Por quê? Porque são pessoas com pontos de vista diferentes, inclusive diferentes do seu, que você avaliou como se fosse ótimo. Entende? Então é aquela coisa, a sua opinião é a sua opinião, a do outro pode ser completamente diferente. Então se você tá com vergonha porque pra sua opinião aquilo que você teria pra perguntar não é tão legal,
O outro pode falar, nossa, era essa pergunta que eu queria ter feito, era esse comentário que eu queria ter falado, porque agora, de repente, vai vir alguma coisa que faz diferença pra mim. Entende? Então, assim, às vezes quando você comenta ou quando você pergunta, você tá ajudando o outro também a colocar alguma coisa que ele ainda não encontrou a forma de colocar, né? E aí, deixa eu ver, gente, quanto tempo a gente tem ainda. Temos muito tempo ainda de live. E aí, vocês têm alguma coisa pra perguntar? Vocês estão muito calminhos hoje, muito tranquilos. Foi o Dia dos Pais, né? Vocês ficaram aí, comeram pra caramba, e aí agora tá todo mundo aí de ressaca. A busca da perfeição nos limita a nos fazer entrar na culpa. E como se libertar disso? Ótima pergunta. Então, Marivane, a busca da perfeição, ela nos limita em tudo, né? E ela nos faz entrar em culpa. Em culpa por quê? Porque a gente tem que ser melhor, porque a gente tem que ser certinho, porque a gente tem que ser alguma coisa, né? A culpa, ela vem quando a gente espera superar as expectativas do outro, ou a gente espera não decepcionar o outro, ou quando a gente acha que tá fazendo alguma coisa errada. E aí, como é que a gente se liberta disso? A gente se liberta disso quando a gente para pra pensar que, primeiro, a gente não tem obrigação nenhuma de superar as expectativas dos outros. A gente não tem obrigação nenhuma de não decepcionar os outros, até porque a gente não consegue fazer isso. Não é possível, não é viável, não é real, né? A gente tá falando de realidade hoje. Não é real a gente esperar que a gente consiga satisfazer todo mundo. Porque quem espera satisfazer todo mundo não vai satisfazer ninguém. Porque, em primeiro lugar, ela não vai estar se satisfazendo. Porque ela vai estar sempre tentando atender as necessidades alheias. Ela vai estar sempre tentando fazer a outra pessoa feliz. Ela vai estar sempre tentando facilitar a vida do outro, mas ela está dificultando a dela mesma. Porque ela não está criando para ela está criando para o outro. E a perfeição, ela não existe. Porque, assim, o que é perfeito para você? Você tem uma definição? Eu não tenho uma definição do que é perfeito. Porque, assim, a gente sempre vai chegar num ponto em que a gente vai achar que a gente pode melhorar. A gente sempre faz alguma coisa que a gente pode falar assim, nossa, eu podia ter falado melhor aquilo. Hoje, por exemplo, quando eu terminar essa live, às vezes eu termino a live e vou ver. Aí eu vejo e falo, putz, eu falei aquilo, né? Mas eu gaguejei. Nossa, eu pisquei. Nossa, eu olhei muito pra cima. Nossa, entende? Quando você começa a criticar e avaliar muito as coisas, você sempre vai achar alguma coisa pra consertar ou pra melhorar. Só que você buscar a perfeição é uma insanidade, porque não existe a perfeição. E aquilo que eu ia falar, quando eu comecei a falar isso, na verdade eu ia falar que a perfeição é perfeição para quem? Porque aquela coisa, o que é perfeição para você pode ser completamente oposto do que é perfeição para mim. E aí, para uma outra pessoa, de repente, nós duas compartilhamos de uma definição de perfeição, mas a outra pessoa não. Então, assim, é uma coisa insana a gente ficar buscando perfeição, porque ela não existe. Assim, eu não conheço nada nem ninguém que tenha olhado para alguma coisa e dito assim, agora está perfeito. Porque nunca tá. A gente sempre pode aperfeiçoar, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode aprimorar. Isso em relação a gente, só que aí não é virar um chicote na nossa mão e a gente ficar lá se martirizando, porque não foi perfeito, porque não foi perfeito. Não, é você entender que naquele momento, tudo que você fez naquela hora, você fez da melhor forma que você podia fazer, você entregou da melhor forma que você buscou fazer, que você soube fazer, e que se por algum motivo não foi a melhor, da próxima vez você quer melhorar, né? E se daquela hora você olhou e falou assim, não, isso foi bom, sim. Porque por mais que não seja perfeito, a gente pode ficar muito satisfeito com o resultado. Eu, nossa, trabalhando com festa, que eu trabalhei durante muito tempo, com decoração de festa, algumas festas eu falava assim, isso podia ter ficado melhor, outra aquela ali também. Só que eu tenho umas que foram xodós na minha vida que eu falo assim, nossa, essa ficou linda. Podia ter aquele pedacinho do paninho do tecido, podia ter ficado mais esticadinho? Sim, mas no geral ficou lindo. Então é isso, é a gente tentar olhar de uma forma mais amorosa para aquilo que a gente faz, é tentar a gente olhar de uma forma mais carinhosa para nós mesmos e a gente parar e pensar o seguinte, no geral tá ótimo.
Posso melhorar? Posso melhorar, porque a gente tem sempre, eu acho, pelo menos, né, minha opinião, eu acho que a gente tem sempre que buscar a evolução, a gente vai sempre buscar evoluir. Cada semana que eu faço uma live, que eu faço um vídeo aqui, eu assisto para ver aonde eu posso melhorar, aonde eu posso evoluir, mas não que eu queira achar uma perfeição, porque eu tenho certeza que eu não vou achar, porque pra mim, eu já decidi, eu já descobri, né, porque isso é uma questão também que é libertadora quando você descobre, que é irreal a gente achar que a perfeição existe e a gente ficar buscando essa perfeição. Então, assim, eu tenho que é uma evolução. A cada semana eu vejo alguma coisa que eu posso evoluir. Isso aqui que eu botei aqui atrás, que são as frases do Access, mas esses dois aqui são as frases do Access, eu, para a próxima semana, vou fazer um tamanho maior, porque agora eu já vejo, na verdade eu vi semana passada, esqueci de fazer para essa, eu vejo que quase não dá para ler, então eu posso fazer de uma forma melhor, maior. Esse fundo eu quero deixar ele mais bonito, mas isso não faz com que o que eu estou dizendo para vocês, que o conteúdo que eu entrego para vocês seja inferior, né? Até porque o conteúdo que eu entrego para vocês tá dentro de mim, tá na minha história de vida, tá no que eu aprendi ao longo da minha vida, tá no que eu aprendi ao longo de todos os cursos que eu fui fazendo, ao longo de toda a minha vida, que eu sempre brinco que o primeiro curso que eu fiz foi com 12 anos, na verdade o curso de expansão da mente, eu tinha 12 anos quando eu fiz o primeiro curso, então foi uma coisa que é da minha vida isso. Então a questão é evoluir, mas não achar que isso vai mudar a nossa vida, que isso vai ser não a evolução, a perfeição não vai ser um objetivo de vida, porque a perfeição não existe. A evolução sim, só que você tem que escolher no que você quer evoluir, né? Porque você falar assim, eu quero ser perfeita, é uma coisa muito ampla. Perfeita no quê? Perfeita no que você fala, perfeita na sua imagem, perfeita no que você mostra. Entendeu? Então é por isso que eu falo que a perfeição é utopia. Você não consegue chegar na perfeição porque ela não vai existir. O que você pode fazer é pegar certos tópicos e ir melhorando na tua vida. E melhorando no que você entrega, e melhorando no que você faz, né? Aí sim você pode melhorar. Mas você viver, né? Como a pergunta foi como se libertar disso. A gente se liberta quando a gente entende, quando a gente, na verdade, não é só entende, quando a gente internaliza que a perfeição, ela não é um objetivo, ela não é uma coisa viável e que ela não pode causar culpa na gente porque é uma coisa que não dá pra gente chegar lá. Assim, não tem como ser perfeito, não dá, ninguém é perfeito porque a perfeição, ela é relativa, é a perfeição definida por cada um. A minha perfeição não é a sua. Então, se você achar que você está fazendo alguma coisa perfeita, eu posso avaliar como não sendo perfeita. Ou você pode achar que você está fazendo alguma coisa imperfeita e eu falar, nossa, isso está perfeito. Entende o que eu quero dizer? Ficou claro, Marivane? Carla. Oi, Carla Berg. Estou vendo vocês em Nova York. Ai, que linda! Beijos pra você aí em Nova York. Quero ir pra aí passar o Réveillon, eu e minha filha, né? Vamos manifestando o Réveillon em Nova York. Ela que quer. Que ela quer ver neve e patinar. E aí, gente, falem mais. Perguntas. Ficou claro isso que eu falei sobre perfeição, sobre culpa? O que eu falei um pouquinho antes sobre a realidade, que a realidade é relativa, a realidade imaginada e a realidade que a gente vê, né, que a gente diz que é real, que na verdade também é relativa porque ela é real do ponto de vista de quem está vendo, porque a gente significa, né, dá um significado para aquilo que a gente está vendo a partir da nossa experiência. Então o real também é relativo, o real físico, né, o que a gente está enxergando. Claríssimo, gratidão. Que bom. Pode vir pra minha casa. Oba! Obrigada, querida. Nova York é demais, né? Eu acho o máximo. E minha filha não conhece, ela quer conhecer. Que mais? Vocês querem perguntar? Gente, me perguntem. Adoro quando vocês falam comigo. Não me deixem só falando sozinha, que aí eu tenho que ter muita coisa pra falar. E aí quando vocês me perguntam, aí vem um monte de coisa pra eu falar. Que mais que vocês querem saber? Ficou claro o que eu disse antes sobre a realidade? Sobre a realidade que ela tem esses dois pontos de vista, a realidade do que a gente vê do físico e a realidade do que a gente imagina, que as duas são realidade, porque se a gente está fazendo com que aquilo viva, funcione na cabeça da gente, que a gente passe a agir
em cima disso, então o que a gente imagina também a gente torna real? Isso também ficou claro? Ou vocês querem que eu explique, que eu fale mais sobre isso? Cadê vocês, gente? Hoje eu fiquei super feliz que uma amiga minha me ligou que eu ensinei para ela as frases, né, o mantra do Access e as frases, e ela falou que todo dia, quando ela sai com os cachorros, ela fica repetindo o mantra do Access no passeio com os cachorros, e ela vinha querendo mudar do Brasil, sair daqui. Ela me ligou hoje para dizer que ela vai para a Austrália, que o marido foi transferido e que ela tá indo para lá e que ela quer que eu vá visitar. Ela vai em breve. Isso é muito legal, né? Porque aí a gente vê que a gente, quando foca no que a gente quer, quando a gente bota energia naquilo que a gente deseja, quando a gente tem clareza do que a gente deseja, a gente consegue. E isso é incrível. É uma coisa que eu vejo que é muito legal. Sim, ficou claro, você explica super bem. Gratidão. Gente, eu que agradeço mesmo. E assim, eu explico bem, mas assim, é porque eu tô falando do que eu sinto, né? E pra outra pessoa pode ser outra coisa, pode ser diferente. Eu acho que às vezes, assim, falta pra gente a gente parar pra pensar nas coisas que acontecem com a gente. A gente tem muito... a gente vive muito em função dessa vida corrida, desse, né, automático, que a gente acorda, faz as coisas e sai, e almoça e volta e trabalha e tem que. E aí a gente acaba perdendo o ponto de perceber o que a gente está fazendo, de perceber. Quando a gente está no automático, a gente para de perceber o que a gente está criando em volta da gente, porque a gente está criando no automático. E aí a gente acaba não sabendo o que a gente está criando, porque a gente não para pra pensar. E aí fica naquela coisa do subconsciente, que é aquele carinha que tá lá jogando as crenças limitantes e travando a gente, né? Então, assim, a gente precisa ter clareza. Jô, quais são as frases? Não é como posso melhorar, é como pode melhorar. Vamos lá. As frases são, tá aqui, como pode melhorar. O mantra é: tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Por quê? Isso eu repito sempre, toda semana pra vocês. Porque tudo vai vir. Vai vir o bom, vai vir o ruim, vai vir o mais ou menos, vai vir a saúde, vai vir a doença, vai vir a alegria, vai vir a tristeza. Mas que tudo venha com facilidade, alegria e glória. Que eu possa lidar com facilidade com tudo que vai vir, né? Que tudo venha da melhor forma possível, que venha mais leve, né? Então, que tudo venha a mim com facilidade, alegria e glória. Glória, não de glória da religião, de glória a Deus, glória ao Pai, não. É glória de exuberância, né? De glória de fartura, de riqueza, tá? E o que mais é possível? O que mais é possível que eu ainda não considerei? Aí, essas perguntas todas, o mantra é uma afirmação, né? Que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. E isso é legal a gente repetir quando acorda, para que a gente tenha um dia bom, um dia fácil, um dia alegre, um dia esfuziante, que o dia seja ótimo. E é bom a gente acordar e pensar como a gente quer o nosso dia, porque a gente acaba também nesse automático levantando, tomando café da manhã, vai, escova o dente, vai no banheiro, blá, 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 e sai correndo, e a gente não para pra pensar. Tem algumas pessoas que meditam de manhã, né? Mas também é uma meditação, muitas vezes é uma meditação de relaxamento, de tentar, aquela questão de esvaziar a mente, que pra mim esvaziar a mente é uma outra questão que pra mim não funciona. Mas pra muita gente funciona. Só que a gente acaba não parando pra pensar como eu quero que seja o meu dia. Como eu quero manifestar o dia de hoje. Eu quero que no dia de hoje aconteça isso. Aí você pensa, porque você já sabe mais ou menos o que vai ser o seu dia. Você vai ter uma reunião, ou você vai ter uma visita técnica, ou você vai ter que fazer compras, ou você vai ter que pagar contas, ou que você... Sabe? E aí você para pra pensar, o que eu tenho pra fazer hoje no meu dia? E aí você pontua como você quer que ele aconteça. E aí você coloca, o universo me surpreenda, que é uma outra questão, uma outra frase que a gente tem no Access também, que são coisas que a gente deixa sempre aberto. E as perguntas, o como pode melhorar e o que mais é possível que eu ainda não considerei, são perguntas, e perguntas para você deixar em aberto. Você não fecha e você não tenta responder. Porque quando você tenta responder uma pergunta, você está limitando. Você fazendo uma pergunta, você abre um leque de possibilidades. Então, assim, como pode melhorar? Tanta coisa pode melhorar, tanta coisa que você não tem a menor ideia, que você não tem capacidade de imaginar, porque você não conhece tudo do mundo, né?
Então, assim, como pode melhorar? Aí se você pensa assim, pode melhorar se hoje eu ganhar um presente, ou pode melhorar se hoje eu conhecer a pessoa dos meus sonhos. Acabou, você limitou todas as possibilidades do que podia melhorar aquela questão. Você mesmo já respondeu e você mesmo já limitou. Quando que a ideia é você abrir tudo e abrir o leque e deixar vir algo que vai melhorar pra você, que vai melhorar a sua vida, sabe? Ficou claro? Carla, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. É isso aí, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então a ideia é essa, a ideia é a gente parar para pensar de como a gente quer a nossa vida. É a clareza, é o que eu falo toda semana. Enquanto você fica preso no problema pensando que você não quer aquilo, você está gastando tempo e energia de pensar que você poderia estar pensando no como você quer. Então para de pensar no que você não quer, para de focar no que você não gosta, no ponto em que a sua vida está que você não gostaria de estar, ou no lugar que você está que você não queria também, ou qualquer coisa que você não queira. Para de focar nisso e começa a pensar no que você quer. Para onde você quer ir? Ah, eu não quero estar virada para esse lado, não quero estar virada para esse lado, não quero estar virada para esse lado, não quero... O que você vai mudar? Não. Você vai continuar virado para esse lado, reclamando que você está virado para esse lado. Né? Esse lado não é bom, esse lado não me favorece, esse lado não me traz nada de interessante, não me engrandece, eu não tô evoluindo. E aí? Vai mudar? Não. Então o que você tem que fazer? Você tem que parar e pensar, se eu não tô feliz pra esse lado, se não tá legal, se não tá me engrandecendo, o que vai melhorar? Qual é a mudança? Se você não tiver clareza de qual é a mudança que você tem que fazer, pelo menos tenha clareza de onde você quer estar daqui a um certo tempo. Então assim, você pode pensar o seguinte, daqui a um ano, muita gente fala, pense na sua vida daqui a 10 anos. Eu acho muito tempo. Eu tenho uma certa dificuldade de pensar na minha vida daqui a 10 anos, mesmo. Assim, fico pensando com 55 anos, não, tá longe, eu não quero pensar nisso, não. O máximo que eu me permito, isso é até um bloqueio, eu posso trabalhar isso, né, no Theta Healing, no Access, o máximo que eu consigo é no máximo 5 anos, mas eu acho interessante uma coisa mais assim, daqui a um ano, aonde eu quero estar daqui a um ano? O que eu quero estar fazendo daqui a um ano? Como é que eu quero que a minha vida esteja daqui a um ano? Então você pode pensar em que ponto você quer estar e aonde você quer chegar. E daí você vai começar a virar esse foco, que em vez de você ficar nesse lado que eu não quero, eu não gosto, eu não enxergo, a vista daqui não é boa, a vista daqui não é bonita, vai e vira para outro lado. Não faz o que eu ouvi hoje, dessa minha amiga que comentou assim, eu tô desfocando tudo. Não desfoca, porque quando você desfoca, você não enxerga nada. Quando você desfoca, você não sabe do que você tá olhando, você não sabe para onde você tá indo, né? Aquela bela frase de quem não sabe para onde tá indo, qualquer vento sopra, qualquer vento leva para qualquer canto. Então assim, se você tá desfocando, você não tá sabendo para onde você vai. E aí, meu bem, onde você chegar, não adianta você reclamar depois, porque você não quis ter foco. Então qual é a ideia? Pega e foca. Eu quero estar aqui nesse ponto daqui a tantos anos, daqui a um ano, daqui a 6 meses. E aí você vai mudar a direção do seu foco. Você vai olhar de uma outra forma. Você vai começar a ter outros insights. Só que enquanto você só ficar olhando para o ruim e reclamando, você simplesmente está reclamando. Você não vai sair do lugar. Você não está agindo. Você está só gastando energia à toa. Entendem? Ficou claro isso? Deixa eu ver se vocês têm... Usou perfeita colocação. Usou coraçãozinho. Então, é isso. Essa questão do desfocar, isso hoje pra mim, quando essa minha amiga comentou isso comigo, não, eu tô desfocando pra não ficar muito... porque aconteceram várias coisas, né, com ela, e aí, que não foram boas, e aí ela... Como faço pra convidar amigos pra assistirem? Jô, não sei. Caramba, não faço a menor ideia. Eu acho que você envia inbox, que eu acho que tem o aviãozinho aqui pra você enviar, e eu acho, não sei, pra mim aqui aparece um aviãozinho. Nesse aviãozinho eu acho que você consegue chamar as pessoas e avisar a elas que tá rolando. Deixa eu ver quanto tempo a gente ainda tem. Ainda temos 21 minutos de live. Então, isso ficou muito claro pra mim, e é engraçado que eu não tenho... Obrigada, Moreca. Eu tenho...
uns insights, assim, de vez em quando. Alguém às vezes me fala uma frase, aí eu paro pra pensar, falo, caramba, mas isso é uma coisa que eu também faço às vezes, e aí é que eu me toco, sabe? Essa coisa do desfocar, quando ela botou a palavra desfocar hoje, eu parei pra pensar e falei, é verdade. O que a gente costuma fazer na vida? A gente costuma não querer ver o problema. A gente costuma não querer, né, aquela coisa assim de, eu não quero ver, né, e tampa o olho, vira a cara. Só que quando você faz isso, você não, na verdade, você tá só encobrindo o problema, mas você não tá dizendo e pensando o que você quer ver. E enquanto você não disser o que você quer ver, você tá com a mão tampando o olho, mas o problema tá ali atrás ainda. E ele não vai sair dali, né, sozinho, a menos que alguém tire ele do lugar pra você. Só que aí assim, não é você que tá tomando uma atitude na sua vida, você tá esperando que alguém leve você pra algum lugar, e aí é a mesma coisa do vento. Se você tá esperando que alguém tome uma atitude por você, você não vai pra um lugar que você deseja, você não vai pra um lugar que você escolheu, você está deixando o outro escolher pra você, e você tá deixando o outro te levar pra algum lugar, certo? Então assim, o que você quer escolher para sua vida? Em que lugar você quer estar? Qual é a realidade que você deseja para sua vida? O que você quer ver daqui a um ano? O que você quer ver daqui a um mês? Né? Não precisa ser longo prazo, pode ser alguma coisa menor, né? Não só assim... Porque assim, eu tava falando, os meus exemplos eram, a minha vida não está boa, mas às vezes não é a vida, às vezes é uma coisa específica, às vezes é um ponto, às vezes eu tenho um cliente que eu não quero mais atender e eu não sei lidar com isso. Para de olhar para o cliente, o problema que você não quer mais atender, que aí você focando nele, você continua só olhando pra ele e vai pensar numa alternativa, porque isso acontece. Na verdade nunca aconteceu comigo, mas eu tenho uma pessoa que eu atendo que ela tem um cliente problema e que ela não sabe como se livrar dele. Isso acontece. E aí assim, é uma besteira, não é uma coisa, daqui a um ano eu quero estar em outro lugar. Não, daqui a 2 semanas, um mês no máximo, eu quero ter me livrado dessa pessoa que só me traz problema, né? Tumultua a minha agenda, não me traz facilidade na vida, ele só me traz dificuldade. Então, sabe? Então, assim, não, isso não é uma questão só pra vida como um todo, como mudança de vida, mudança de realidade no trabalho, mudança de relacionamento, não é isso só. É pra qualquer coisa na sua vida. Você tem que ter clareza e foco. Só que aí, quando você tá com foco no que você não quer, foca no que você quer. Começa a pensar no que você deseja, quais são as suas escolhas para o futuro, o que você está pretendendo alcançar. Porque se você desfocar, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar no mesmo lugar, ou então você vai chegar num lugar pior, porque você vai ser levada pela vida. Ou você vai ser levada por outra pessoa. Porque é aquela coisa, a vida é feita de escolhas. E o não escolher é uma escolha, de entregar na mão do outro a sua escolha. E a gente não quer isso, pelo menos eu não quero isso, eu não quero que ninguém escolha por mim. Só que isso, eu não entendi isso a vida inteira, eu não vi isso a vida inteira. É uma questão de, por exemplo, quando você fica no eu estou esperando o dinheiro sair para fazer alguma coisa, eu estou esperando não sei o que acontecer para fazer alguma coisa, você está dando uma desculpa para não escolher. Você está dando uma desculpa para não escolher o momento de fazer alguma coisa e para ser um outro fato que vai dar início àquilo para você. Você percebe quando você coloca isso? Por exemplo, eu ficava colocando como o fato da minha sala, do meu escritório aqui tá pronto, o momento que eu colocaria como o início das minhas lives. E aí isso nunca acontecia, porque nunca era pintado, porque nunca... Eu dou sempre esse exemplo toda semana, né? E aí isso era um fato que ia fazer com que mudasse uma realidade pra mim. Só que aí era uma forma de eu tirar da minha mão isso. Não era eu que estava escolhendo, era uma outra coisa que quando essa outra coisa acontecesse, aí sim eu poderia fazer uma coisa. E aí, assim, às vezes você tá esperando um pagamento que alguém tá te devendo sair para você fazer tal coisa. Ou você tá esperando uma herança chegar para você se mudar. Ou você, sabe? E não, gera a possibilidade você daquilo acontecer. Se move para que aquilo que você quer aconteça. Escolhe que aquilo aconteça no momento em que você quer que aconteça e não no momento em que você tenha uma outra coisa que possa te gerar essa possibilidade. Se responsabilize pelas suas escolhas, sabe? Deixa eu ver que tem coisa aqui perguntada. Vamos lá.
Júlia entrou. Oi, Júlia. Carla, coração, amor. Carla, obrigada. Jô, existem exercícios para aprimorar a concentração e o foco? Jô, sabe uma coisa que todo mundo fala que é super legal e que pra mim é legal? É a meditação. E aí você pode meditar, e uma coisa que assim é muito incrível é a meditação de... Pra mim, a meditação não é aquele papo de esvazia a cabeça, você não vai pensar em nada. Não funciona pra mim, não existe a menor possibilidade de eu esvaziar a minha cabeça e não pensar em nada, porque minha cabeça parece um sanatório. É uma coisa agitada o tempo inteiro. Hoje em dia ela tá bem melhor, mas meus pensamentos vivem a 1000 por hora, e é por isso que eu falo muito rápido, eu tenho total consciência disso. É por isso que às vezes eu gaguejo, é por isso que às vezes eu engulo uns pedaços de palavra, é normal porque o meu pensamento é muito rápido. Então eu não consigo esvaziar a cabeça. E aí o que você tem? Você tem meditação com mantra, que você fica repetindo o mantra, que assim, tem você que mora aqui no Rio, tem um templo budista no Maitá, na Rua Casuarina, que tem todo mês a meditação da lua cheia, que aí é no dia da lua cheia, às 8h30 da noite. Eu amo, eu vou sempre. E tem um outro que é todo domingo às 10 horas da manhã. É meditação gratuita guiada. E aí é meditação com mantra. É sensacional. Você chega um momento que você está repetindo que você está em outro ponto. E isso é ótimo porque desacelera o padrão de pensamento. É muito legal. A outra coisa é o Ho Oponopono, que eu adoro, que é o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, que você fica repetindo como se fosse um mantra, que além dele ser legal para você... Porque assim, a falta de foco, na verdade, ela é quando você começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Então você acaba perdendo o foco, né? Quando você começa a mudar muito eu levo você, vamos, na próxima lua cheia que deve estar chegando, eu te aviso. Ou no próximo domingo, não, próximo domingo eu tenho o curso, mas no outro, senão a gente vai na lua cheia, eu te aviso. 8h30 da noite. Quando a gente fica pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, a gente acaba não focando em nada. Então, assim, na verdade é um exercício diário da gente se conhecer e parar e pensar o seguinte: gente, eu não tô pensando em nada. Porque quando eu penso em tudo ao mesmo tempo, eu não penso em nada. Eu não tô focando em nada. Então, na verdade, é um exercício de você acalmar o teu pensamento. E isso também, as barras são ótimas. Se você fizer o curso para aprender a correr suas próprias barras à noite, dormindo, né, botar para ativar as barras, você acaba melhorando muito isso do foco, melhorando muito isso, o padrão da tua mente acelerada. Isso é incrível, é bem legal. Pra mim também foi uma das coisas que melhorou muito, foi isso de botar as barras pra correr à noite. Me sinto muito dispersa fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. É isso. Quando a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, a gente acaba não fazendo nada. Isso é um dos piores males da atualidade, da questão da quantidade de informação que a gente recebe. Eu vi outro dia, eu não vou saber porque eu nunca sei os números, mas eu vou começar a anotar para poder, quando eu falar para vocês, vou anotar e vou botar aqui no caderninho na minha frente para eu falar os números certos. Mas é mais ou menos isso. O que a gente tem de informação em um ano é o que os nossos avós tiveram durante a vida inteira. Então, assim, atualmente, esse nível de informação, do bombardeio de informação e dos meios que a gente tem para ser bombardeada, ele é muito grande. Então a gente tem celular, a gente tem tablet, tem a televisão, tem, sabe? É muita coisa, muita informação vindo de vários lados ao mesmo tempo. Então isso ajuda a gente a dispersar. Por quê? Eu, atualmente, a minha memória, assim, minha memória era incrível, incrível. Quem me conhece há muito tempo sabe que a minha memória era de elefante. Atualmente, a minha memória anda rateando. Eu esqueço, eu levanto para fazer uma coisa, no meio do caminho eu esqueço que eu estava indo fazer. Eu pego o celular para buscar alguma coisa, para fazer alguma pesquisa, só que aí quando eu pego nele tem uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem no Instagram, uma mensagem no Facebook. Quando eu vejo, eu fui ver as mensagens, não fui buscar o que eu estava indo buscar, e aí eu já não sei mais o que eu estava buscando, sabe? Então, assim, esses meios de comunicação todos e essas ferramentas que a gente tem, elas ajudam a dispersar. Só que o que a gente tem que fazer? A gente tem que começar a se policiar para pegar e fazer o seguinte: o que eu já resolvi é que cada vez que eu pegar no celular para fazer alguma coisa, eu não vou olhar nada que esteja piscando nele, me avisando de nada, e eu vou primeiro fazer o que eu peguei ele para fazer. Se for ligar para alguém, gente, eu já peguei o celular para ligar para alguém e eu esqueci de ligar para a pessoa. Eu já peguei o celular para pagar uma conta no banco e eu não
paguei naquele dia, paguei com atraso depois, porque tinha tanta coisa, tanta mensagem, tanto e-mail de outras coisas para resolver, que eu fui fazer na frente e acabei não fazendo. Eu estava até conversando essa semana com uma outra amiga minha, sobre questão que ela estava falando sobre isso de memória. Que ela falou que a memória dela tá indo embora e que ela resolveu o seguinte, inclusive o namorado dela que falou, lembrou, faz na hora, não pensa vou fazer daqui a pouco, porque no caminho você vai achar outra coisa para fazer, porque se você no caminho parar para fazer outra coisa, você vai esquecer de fazer o que você ia fazer. Então, a gente anda disperso, por quê? Porque é muita coisa chegando ao mesmo tempo que tira a nossa atenção das coisas que a gente tá fazendo. E aí, o que cabe a gente? A gente se policiar. E aí, exercício diário, cada vez que a gente se toca, que a gente tá indo para um outro canto, a gente voltar pro trilho de novo, né? Mas aí também é aquela coisa, a gente não tem que viver limitado, mas a gente tem que conseguir dar conta daquilo que a gente se propõe a fazer, né? Júlia, oi, Júlia. Júlia vai, eu levo, eu quero. Barras de Access, Júlia. Júlia, já anotei isso. Tenho tirado de perto. Quando eu sento pra produzir, eu tenho guardado o celular. Sim, gente, o celular é a pior coisa da vida da gente. Quer dizer, a melhor e a pior. Porque ele, por exemplo, por causa do celular, eu tô aqui fazendo essa live com vocês. E aí é uma coisa que eu sempre falo, né? O bom e o mal é a gente que... Já falo das barras. Júlia tá perguntando pra eu explicar das barras. Já vou explicar. Deixa eu ver. 9 minutos. O bom e o mal, eles não existem, né? Aí já alguém me bate, que de vez em quando eu falo isso as pessoas querem me matar, mas é isso, o bom e o mal, o certo e o errado, eles não existem. O que existe é a definição que a gente dá para cada coisa. Então, assim, o celular, ele não é uma ferramenta ruim. O celular é simplesmente uma ferramenta. É a gente que está usando mal a ferramenta. Hoje, na hora do almoço, o pessoal estava falando sobre a questão dos likes, né? Que as pessoas ficaram deprimidas porque os likes sumiram e pessoas ficavam deprimidas porque tinham os likes, porque eles existiam. Os likes não são bons nem maus. As pessoas que fazem mau uso dele, as pessoas que acham que porque estão gostando mais, porque tem mais like, ela é melhor do que a outra, ou porque ela tem menos like, ela é pior do que a outra. Então isso é uma questão de definição de quem tá vendo, né? Eu, particularmente, não ligo a menor bola para like. Mas ligo sim, porque eu queria no mínimo 10 mil seguidores. Por que eu queria 10 mil seguidores? Porque o Instagram faz com que a gente queira isso, porque com 10 mil seguidores eu tenho acesso a ferramentas que com menos de 10 mil seguidores eu não teria. Eu não tenho atualmente, na verdade. Então, assim, na verdade, o instrumento faz com que eu corra atrás de certas coisas que pra mim não fariam a menor diferença. E aí, só que o bom e o mal é a gente que diz que né? E o celular, ele é uma ferramenta incrível, porque por causa do celular eu tô fazendo a live, por causa do celular hoje em dia a gente consegue fotografar tudo. Hoje em dia você não precisa mais de um telefone, uma agenda, um bloco de notas, uma câmera de retrato, né? Você tem uma coisa, você tem absolutamente tudo junto. Um meio de mandar mensagem por escrito para as outras pessoas, liga para uma outra pessoa do outro lado do mundo com vídeo. Então, assim, é uma ferramenta incrível, só que bem utilizada. Se a gente se tornar dependente dela, aí ela vira má pra gente, né? Se a gente permite que ela tire o nosso foco, ela tá sendo ruim. Então é aquela coisa, foi o que eu também falei numa outra live, que eu já nem me lembro qual foi, daquela questão de você acordar de manhã e você tentar pelo menos na primeira hora do seu dia não pegar no celular. Pra mim, ainda não é possível. Eu acordo e eu pego o celular, até porque ele é meu despertador. Então, assim, eu pego porque eu quero ver se alguém desmarcou alguma sessão que tinha marcada comigo. Então, tem isso. Só que, de repente, que tal eu acordar uma hora mais cedo para que aquela primeira hora seja minha, né? E eu não dê pro celular aquela hora. Que eu acabo perdendo uma hora no celular, vendo todas as mensagens, todos os e-mails, todos os WhatsApps e respondendo todo mundo. Eu levo uma hora nisso. Agora deixa eu responder, Júlia. Barras são as barras de Access, que é uma ferramenta, é uma terapia criada pelo Access Consciousness, que é criada pelo Gary Douglas e pelo Dr. Dan Heer. Você toca 32 pontos na cabeça
E esses 32 pontos, eles diminuem, em primeiro lugar, eles diminuem a atividade cerebral. Em segundo lugar, eles fazem a descarga eletromagnética das sinapses nervosas que a gente acumulou ao longo de toda a vida. Então, assim, é uma terapia que ela te traz, assim, benefícios. Cada pessoa tem uma reação diferente, cada pessoa tem uma sensação diferente. Tem pessoas que passaram a dormir melhor, tem pessoas que passaram a ter digestão melhor, tem pessoas que passaram, no geral, a vida melhorou, elas começaram a ver uma vida mais leve, a ter uma facilidade maior. Eu tenho até aqui online gente que já fez barras comigo, a terapia, e você pode receber as barras de alguém, né? Alguém pode correr as suas barras, por exemplo, eu trabalho correndo barras ou fazendo Theta Healing ou facelift energético, que é outra terapia do Access Consciousness. E durante 1 hora eu corro esses 32 pontos, que o que é o correr as barras? É eu fazer essa descarga eletromagnética. E aí quando a gente faz isso, o seu corpo libera tudo que está atrapalhando ele, né? Porque o que eu falo toda semana? O corpo sabe o que ele tem, que ele precisa guardar, porque a gente tem aquelas crenças, aquelas coisas que nos limitam, mas que o corpo tem uma certa necessidade. Vou dar um exemplo. Pessoas que estão sempre doentes, por que elas não gostam de ficar bem? De se sentir bem. Não é que elas não gostem, isso não é uma coisa consciente, é uma coisa do inconsciente. Elas estão sempre doentes por quê? Porque ela tem um ganho secundário nisso. Quando ela está sempre doente, ela tem uma pessoa que ela cuida dela, que está sempre do lado dela, que pergunta por ela, ou seja, quando ela se sente doente, ela não se sente só. Então ela não sentiria vontade, o corpo dela não liberaria isso, porque para ela é mais importante não se sentir só do que ser saudável, tá? Só que o que a gente fala? Que o corpo, ele funciona bem. Você pisca, você tem o coração batendo, o teu sistema digestivo funciona, tua circulação gira, né? Teu corpo funciona sem você ter que pensar nisso. E o que acontece com o corpo? O que ele estraga, né? O que não funciona bem? Quando você tem insônia, quando a gente tem uma prisão de ventre, quando a gente tem uma diarreia, alguma coisa assim, é porque alguma coisa não está funcionando bem no corpo. E normalmente é a nossa mente que está ali trabalhando e estragando o bom funcionamento do corpo. E as barras de Access, elas procuram fazer com que o corpo libere tudo que está atrapalhando. Tudo que é possível, que ele tem interesse, né? O corpo tem interesse em liberar e que está atrapalhando a sua vida. Então, quando eu corro as suas barras, eu estou liberando essas energias. E quando eu dou o curso, eu ensino a pessoa a ativar as barras antes de dormir, que aí você faz com que as suas próprias barras corram, e eu também no curso ensino processos verbais e processos corporais que fazem a vida mais fácil, que alguns deles são as frases, como pode melhorar, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória, e o que mais é possível que eu ainda não considerei. Então, assim, basicamente, numa explicação muito rápida, isso são as barras de Access. Se você quiser ver mais detalhado, a minha live da semana passada foi inteirinha, 1 hora só falando sobre barras de Access, está lá no meu canal do YouTube. Se você não tiver, eu te passo depois por inbox, tá? Deixa eu ver. Que mais que eu vi que teve mais gente que comentou mais coisas. Anderson, a cannabis me ajudou, abre sua mente, relaxa e me deixou mais paciente. Então, Anderson, isso na verdade é muito de pessoa para pessoa, né? Porque é aquilo que eu falei. Bom, tem 2 minutos restantes. É aquilo que eu falei do certo e errado, do bom e do mal. Cada um sabe o que é bom para si, mas para outras pessoas as pessoas não gostam, não acham bom. E no Access a gente não o próprio Dan Heer e o Gary Douglas, eles falam que não se misturam. Se você usou algum tipo de droga, não corra as barras, porque não vai funcionar, não vai ser legal. Então, assim, se você quiser correr as barras, ótimo, super legal, mas caretão, né? Porque senão a gente não mistura as coisas, tá? Júlia, legal, gostei, obrigada, vou ter que sair, mas vou pesquisar mais. Não, estamos no finalzinho da live mesmo. Anderson, posso usar barras mais cannabis? Não aconselho, porque realmente o Gary Douglas, que é o criador do Access, ele não aconselha, tá? Bom-aventurado é homem que não se condena naquilo que aprova. Não, ninguém condena nada. Inclusive o Access, ele fala exatamente isso. Não tem certo, não tem errado. O que tem é o que você mesmo diz que é certo pra você e o que eu digo que é certo pra mim. Cada um sabe de si. E aí a gente convive bem, cada um no seu ponto de vista, né?
Gente, 50 segundos restantes. Eu quero agradecer muito a participação de todos vocês. Adorei mais uma vez a nossa live. Domingo que vem eu tô aqui. Tô pensando na possibilidade de passar pra segunda, mas isso aí depois eu vou fazer uma enquete com vocês. Mandem sugestão pra live da próxima semana, tá? Que é pro assunto pra eu começar, tá bem? Que bom, Anderson, que você gostou. Obrigada. Beijo pra você também. Beijo pra todo mundo. Um ótimo final de domingo. Que uma semana maravilhosa pra todos vocês. E até domingo que vem. Um beijo. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigadão. Amei.